Olá, pessoal! O medo é uma das emoções humanas básicas. Muitas pessoas gostam de senti-lo de propósito assistindo filmes muito assustadores, andando em atrações malucas e lendo histórias de arrepiar os cabelos. Na verdade, dizem que a adrenalina pode se transformar em um verdadeiro vício, só que nem todo mundo gosta dessa estranha forma de entretenimento. Mas os organizadores das pegadinhas parecem não pensar nisso. No vídeo de hoje, vamos falar sobre algumas pegadinhas assustadoras que foram longe demais e deixaram as pobres vítimas da arriscada brincadeira morrendo de medo. Vamos lá! Monstro pré-histórico. Mesmo que você nunca tenha assistido programas de TV japoneses, provavelmente já ouviu falar do tipo de coisa insana que acontece neles às vezes. Podem ser duas garotas empurrando uma barata pra lá e pra cá em um tubo transparente, ou um homem tentando comer um prato de miojo dentro do tambor giratório de uma máquina de lavar. Pois então, essas pegadinhas também surgiu em um programa de TV japonês e depois pessoas de outros países resolveram repeti-la. Ela consiste no seguinte: um ator se veste com uma fantasia de tiranossauro incrivelmente realista e pula inesperadamente de um canto para assustar as pessoas que passam. Se você olhar com atenção, verá imediatamente as pernas de uma pessoa com leggings justas aparecendo. Mas nosso cérebro funciona de um jeito que, nos primeiros segundos, você simplesmente não percebe e segue o instinto de fugir imediatamente do monstro feroz. O resultado é uma pegadinha muito engraçada, onde os caras adultos e fortões do time de basquete Phoenix Suns fogem apressados dessa criatura desajeitada com pés humanos. Mas precisamos dar os parabéns a esses atletas, já que alguns nem ergueram as sobrancelhas. Fantasma na noite. Por algum motivo, a personagem da noiva amaldiçoada é uma das mais comuns nos filmes de terror. Um vestido branco rasgado, um sorriso malvado, olhos malucos. No ano passado, uma personagem assim apareceu no filme americano de terror A Maldição da Chorona. Na trama, a fantasma sinistra afogou seus próprios filhos quando era viva e agora caça crianças no mundo humano. Credo, você já está se sentindo assustado? Pois é, nós também. Se a busca por adrenalina em uma cadeira de cinema não é algo que lhe atrai, você pode simplesmente não ir ver esse filme. Mas no Brasil, ninguém perguntou para essas pessoas na rua se elas gostavam de terror. A pegadinha da noiva Chorona foi feita pelos produtores do programa do Silvio Santos, conhecido por suas pegadinhas pesadas feitas fora do estúdio. Foi assim: primeiro eles prepararam uma atriz para a pegadinha. Ela foi maquiada seguindo exatamente o modelo da personagem original do filme de terror. Depois, escolheram um parque e um ponto de ônibus o mais desertos possíveis. Esperaram anoitecer e começaram a brincadeira. A princípio, a noiva simplesmente ficou sentada numa mureta chorando, o que forçou a compaixão das pessoas a lhe perguntarem se estava tudo bem. Veja você mesmo o resultado. Mas depois a pegadinha ficou mais ainda elaborada. Os organizadores primeiro colocaram atores mirins gritando sobre um perigo e correndo desesperadamente. Em seguida aparecia a noiva, mas agora em um hoverboard. Naturalmente, a visão de um fantasma se aproximando rapidamente matou todo mundo de susto. Mas ainda temos a cereja do bolo. Na terceira parte da travessura, a noiva se aproximou dos estranhos, presa em cordas que a faziam literalmente flutuar no ar. Nossa, isso é suficiente para um ataque cardíaco. Réptil venenoso. Trabalhar ao vivo não é nada fácil. Pode perguntar para qualquer jornalista da TV, mas isso é meio óbvio. Imagine que você precisa aparentar estar sempre renovado e descansado, mesmo que tenha dormido só por 2 horas. Além disso, precisa encontrar as palavras certas mesmo nas situações mais incômodas e imprevistas. Bem, e não faltam, é claro, umas pegadinhas dos colegas, afinal, o público adora essas coisas. Este é um típico programa matinal da televisão australiana. Nada de especial, os apresentadores simplesmente estão falando com um especialista em cobras e aranhas sobre como se proteger da picada de uma criatura venenosa. Enquanto isso, um dos apresentadores está visivelmente nervoso e nem mesmo consegue disfarçar. Durante a demonstração de um réptil vivo, ele prefere ficar o mais longe possível do convidado. E então, acontece o seguinte: os jornalistas se aproximam do terrário para mostrar ao público como é o processo de primeiros socorros após uma mordida. Nesse momento, um terceiro apresentador se junta
alcança eles e, no momento mais inesperado, joga uma cobra de borracha no chão, dá um grito e desata um caos no estúdio. Bem, a reação de seu colega que tem medo de répteis é perfeitamente compreensível. Acabando com a limpeza. Não importa o quanto as pessoas falem sobre a poluição do planeta, a importância de separar o lixo, a tecnologia de produção sem resíduos e a diminuição de uso de plásticos, muitas pessoas das cidades ainda não aprenderam nem mesmo a jogar as bitucas de cigarro no local correto. Os autores desta brincadeira decidiram ver o que aconteceria se você deixasse uma montanha de lixo no chão bem ao lado da lata de lixo. Que escolhas as pessoas que passassem fariam? Mas esse experimento tinha um pequeno detalhe. Uma pessoa em carne e osso estava escondida debaixo da pilha de lixo. Então, assim que algum outro objeto fosse colocado no mini lixão, ele imediatamente ganhava vida e começava a perseguir o malfeitor. A maioria dos que passavam morreram de medo com essa cena, mas algumas agiram como se nada demais tivesse acontecido. Seja como for, agora todas elas provavelmente pensaram duas vezes antes de jogar lixo nos lugares errados. Espírito invisível. Na véspera do lançamento de qualquer filme importante, os estúdios de cinema tradicionalmente organizam eventos especiais de entrevistas com jornalistas. Isso geralmente leva muitas horas. Os entrevistadores mudam enquanto os atores, diretores e outros membros da equipe contam histórias diferentes sobre o processo de criação do filme. Os jornalistas mais experientes já estão acostumados há muito tempo com esse formato, no qual é preciso tentar descobrir todos os detalhes interessantes em alguns minutos. No entanto, neste caso, algo realmente inesperado aconteceu com eles. Isso aconteceu durante um evento para a imprensa antes da estreia de O Homem Invisível, o principal filme de terror deste ano. Disseram aos jornalistas que eles conversariam com o diretor dos dublês da produção. Se você já assistiu esse filme, pode imaginar a importância do trabalho dessa pessoa para o resultado final. Enquanto os convidados de várias publicações aguardavam silenciosamente o entrevistado na sala de entrevistas, os organizadores decidiram brincar com eles um pouco. Ou seja, eles colocaram na sala o espírito invisível do Adrian Griffin, o personagem principal do filme. De repente, no estúdio, objetos começaram a cair, malas se fecharam, cortinas se moveram. Bem, vocês entenderam a ideia. O resultado superou todas as expectativas. Nenhum jornalista ficou indiferente à pegadinha. Alguns até saíram da sala mal assombrada correndo aos gritos. Esperamos que depois disso eles tenham conseguido fazer as entrevistas. Pesadelo no ponto. Quanto mais avançadas se tornam as tecnologias, mais sofisticadas são as pegadinhas. Aqui está uma prova disso. Como parte da campanha publicitária da 5ª temporada de The Walking Dead, alguns residentes de Viena, na Áustria, acabaram no meio da ação de um assustador filme de terror. Uns personagens nojentos, mais especificamente uns zumbis sedentos de sangue, foram colocados numa tela inteligente de uma das paradas de bonde da cidade. A pegadinha se baseou na tecnologia de realidade aumentada. Foi graças a ela que os monstros pareciam realmente surgir do nada nas pitorescas ruas de Viena. Visitante inesperado. Você já ouviu falar que os ursos polares são os maiores mamíferos predadores terrestres? Segundo os pesquisadores, eles não são sanguinários por natureza, mas ainda assim, os humanos são presas bastante atraentes para eles. Então, se realmente acontecer de um dia você encontrar um urso polar no seu caminho, correr para acariciá-lo atrás da orelha definitivamente não é a melhor ideia. Mas os residentes de Londres, que participaram de uma pegadinha feita pelos criadores da série detetive britânica Os Crimes de Fortitude, parece que não sabiam disso. A pegadinha foi a seguinte: primeiro, os especialistas em fantasias criaram um modelo em tamanho real do predador, o que levou mais de um mês. Depois, foi a vez de atores de teatro de fantoches. Eles passaram horas dentro da fantasia de vários quilos treinando os movimentos de um urso. Bem, quando tudo estava pronto, o gigante peludo foi liberado para andar pelas ruas da capital britânica. Ele parecia muito que era de verdade, mas a maioria dos transeuntes, por algum motivo, não ficou com medo do urso feroz. Em vez disso, os pedestres filmaram animados em seus celulares e deram tapinhas no pelo branco como a neve do animal. Bem, graças a Deus que não era um urso de verdade que escapou do zoológico.
Espera um pouco, você quer ver algumas histórias loucas da vida real? Nada monótono, apenas ação, apenas aventuras, perseguições e brigas, confissões de amor e traições repentinas. Não acredita na gente? Clique no link e veja por si mesmo. Nosso canal de animação Diário Privado revela os segredos mais profundos. E não se esquece de se inscrever.